Boa noite, turma. Nós vamos falar sobre o punho. O grupo é composto por mim, pelo Pedro e pela Gorete. O punho ele é composto pelas articulações radiocarpal e intercarpais. O punho, ele, vamos dizer que ele é a junção de 4 ossos. 2 ossos do antebraço e 2 ossos da mão, que são os ossos rádio e una, como aparece aqui na imagem, né? Aqui é o rádio, aqui é a una, e os 2 ossos que eu diria da mão, que é o semilunar e o escarfoide, certo? E tem uma pequena junção, dependendo do movimento, também aqui com piramidal, tá? Porém, não é muitas vezes as quais usamos. Os movimentos são a hiperextensão, que é quando você dobra a mão para trás, a flexão, que é quando você dobra a mão para frente, como vê aqui, né? E aí tem o tchauzinho, que a professora Cláudia de anatomia já explicou para nós, que é o desvio radial e o desvio unar. Esses são os movimentos que utilizamos o punho, né? Porém, o punho ele tem muita força, né? Você usa ele muito e é um ponto de várias inserções de músculos, né? Que nós com a mão nós conseguimos fazer desde os movimentos mais simples aos mais complexos. Se pensarmos que podemos usar a mão para escalar montanha, inúmeras atividades e também para manusear pequenas coisas, como fazer um serviço, por exemplo, minucioso, de mecatrônica, né? Então, é uma estrutura muito forte, certo? Olá, vamos lá então, né? Dando uma sequência aí no que o Rafa estava falando, Rafa veio nos dar uma introdução sobre punho, né? Já deu uma explanada geral de como seria aí a articulação do punho. Então, nós vamos dar uma sequência aí. Eu vim falar para vocês sobre os movimentos do punho. Quais são os movimentos que o punho faz, né? Então, ele falou para a gente, o Rafa veio, nos deu toda a introdução da localidade, onde fica o punho, quais são as estruturas do punho, né? E eu vim falar sobre os movimentos. Então, o movimento do punho, ele é capaz de realizar movimentos nos planos sagital e frontal, tanto no plano sagital como no plano frontal, bem como movimentos rotacionais. Então, ele vai ter movimentos em vários planos, né? Os movimentos que o punho faz são flexão, extensão, hiperextensão, desvio radial, desvio ulnar e a circundução. Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer aqui para vocês verem. A flexão. A palma da mão, ela vem em direção da face anterior do antebraço. Deixa eu tirar minha blusa aqui. Ó. A palma da mão, ela vem nessa direção, né? A face anterior do antebraço. Então, essa é a flexão. E a extensão? A extensão nada mais é do que quando a mão volta para a posição anatômica. A mão voltou para a posição anatômica, ela está em extensão. Hiperextensão, o dorso da mão, ou seja, a parte de fora
ela vai em direção à face posterior do antebraço. Então, ela vai fazer isso daqui. Isso é uma hiperextensão. O desvio radial. Desvio radial, a nossa mão, ela vai em direção ao nosso polegar. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um desvio radial. O desvio ulnar, quando vai para trás, em direção ao dedo mínimo, tá? E a circundução é quando a gente vai juntar todos esses movimentos, ó. Todos os movimentos. Nós juntamos tudo, fizemos todos eles, né, ó. Isso é uma circundução. Beleza até aqui? Então, vamos ver direitinho. Eu trouxe aqui umas fotinhas, ó. Trouxe aqui uma foto da flexão, essa primeira. Aqui está em extensão e aqui na hiperextensão, né? Aqui o desvio radial e o desvio ulnar, beleza? Depois, então, vamos ver agora quais são os músculos responsáveis pela flexão. Os músculos responsáveis pela flexão é o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o músculo palmar longo. Esses três músculos, eles têm origem no epicôndilo medial do húmero. Ó, aqui, ó. Então, aqui o húmero, aqui a una, o rádio, né? Aí nós temos o músculo aqui, ó, flexor radial do carpo, aqui, ó, onde ele está ligado aqui em cima. Aqui o flexor ulnar do carpo, ele também é ligado aqui no húmero, no epicôndilo do húmero. E aqui o palmar longo, também ele é ligado nessa região aqui do epicôndilo do húmero. E depois nós temos o flexor superficial dos dedos, né? E o flexor profundo dos dedos. Esses dois, ó, eles podem auxiliar na flexão do punho quando os dedos estão completamente estendidos. Então, quando os dedos estão completamente estendidos, eles vão auxiliar na flexão do punho, né? Na flexão do punho. Então, quando eu fizer esse movimento, são eles que vão estar auxiliando, enquanto os meus dedos estiverem estendidos. Aí nós temos a extensão e a hiperextensão, que elas resultam na contração dos músculos do extensor radial longo do carpo, no músculo extensor radial curto do carpo e no extensor ulnar do carpo. Esses músculos, eles se originam no epicôndilo lateral do húmero, né? Ó, aqui, ó. Esse aqui, o extensor radial longo do carpo. Seria aqui, ó, nessa parte interna, né? O extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Então, ó, seria nas três posições, eles nos auxiliam a fazer os movimentos, porque eles estão ligados aqui e aqui embaixo. Depois nós temos também aqui, ó, o músculo extensor longo, palmar. Temos o músculo extensor do dedo indicador, o extensor do dedo mínimo e o extensor dos dedos, né? Que seria dos 4 dedos aqui. Então, o que esses músculos aqui, esses 4 últimos músculos aqui, vão ajudar? Vão ajudar quando nós estivermos com os dedos fechados. Fazermos esse movimento com os dedos fechados. Beleza? Aí nós temos o desvio radial e ulnar. Vamos ver também quais são os músculos que vão fazer esses desvios, que vão ajudar, né, que
vão ajudar não, que fazem, né, que atuam nesses desvios, né? Eles que produzem esse desvio lateral da mão e do punho. Então, é o flexor radial do carpo e os músculos extensores longo e curto radial do carpo que contraem para produzir o desvio radial. E os músculos flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo causam o desvio ulnar. Então, no desvio radial, o flexor radial do carpo e os músculos extensores longo e curto radial. E quando for um desvio ulnar, né, que seria desvio ulnar do carpo, né, seria o músculo flexor ulnar e o do carpo e o extensor ulnar. Voltei. Aí o Pedro, ele vai estar falando pra gente as principais lesões do punho, né? Aí, porque nós temos, né, acontece várias lesões no punho. Então, o Pedro vai estar falando pra gente essas principais lesões. Então, turma, dando sequência aí, né? Boa noite para todo mundo. Desculpa qualquer coisa aí que a gente tá improvisando, gravando no serviço hoje, tá? Então, ó, eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre lesões, fraturas, que é comuns no punho. Porém, ela não é só no punho que acontece, né? A gente já estudou isso, primeiro ano e tudo. Então, só uma retomada básica, alguns exemplos. O que seriam essas lesões ou fraturas que acontecem? Seriam machucados que ocorrem nos músculos, nos ossos ou nos tecidos diversos, nervos e etc. As mais comuns que ocorrem no pulso seriam as luxações, que são fraturas, são lesões que acontecem no músculo, entorses, estiramentos. E também a gente tem a síndrome do túnel do carpo, que ela não é uma luxação, mas caracteriza também por uma inflamação muscular, que eu vou falar mais para frente. Tem as fraturas ósseas, fratura total, trincado. E tem os edemas e hematomas, não caracterizado exatamente direto na articulação, mas na região em volta, uma região protetora. Eita, passou demais, volta. Né? Esportes, dentro da nossa área, educação física, quais são os que mais ocorrem esses tipos de problema? Esportes que utilizem de raquete, utilizem de bastões, a ginástica, como a gente percebemos nos nossos ensaios, nossos treinos e tudo, né? Tem muito apoio de mão, qualquer desequilíbrio pode dar essa torção. A raquete, o uso da raquete parece inofensivo, porque é um equipamento leve, mas todo o segredo de quem treina, posicionamento de bola e tudo mais, na rebatida, é do punho, é movimento de punho. Por isso que eles entram como os esportes que mais causam esse tipo de problema. Síndrome do túnel do carpo. Esse aqui é um teor de curiosidade. O que seria? É uma inflamação no nervo que passa entre o carpo da mão, entre os ossos carpais da mão. Então, o que acontece? Movimento errado, movimento errado do punho, excesso de posicionamento, igual o digitar, né? Você está aqui, você vai ficar forçando sua mão nesse movimento aqui. Isso daqui faz com que inflame o nervo pela compressão errada, né, do movimento errado. Excesso desse movimento errado faz a compressão, igual eu coloquei agora há pouco. Então, ele pode sim também ser causado por um esforço errado, onde o músculo incha, o músculo inflama e comprime esse nervinho aqui, afetando esses 3 dedos principalmente e subindo até a parte do antebraço, tá? Síndrome do túnel do carpo. Dor ou dormência na mão que se estende para o antebraço, causada pela inflamação de um nervo que passa no punho, entre os ossos carpais. Né? E mais uma aqui, interessante, principalmente para evitar esse tipo de problema, esse tipo de lesão, é a ginástica laboral. É uma ginástica que propicia um relaxamento do músculo local, pensando na execução de fundamentos de fazeres do dia a dia e principalmente no serviço. Muito comum em grandes empresas se fazer essa ginástica,
é um alongamento dos músculos do punho, da mão. E o que isso proporciona? O relaxamento do músculo evita contrações não pedidas, evita um excesso de carga, estresse de carga no músculo, tudo mais. Bom, era isso que a gente tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, vamos estar junto aí daqui a pouco. A gente vai estar junto aí, só questionar. Muito obrigado, boa noite.